Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo continue aí se cuidando, hein? Que, se Deus quiser, logo, logo, vamos estar na escola juntos. Então, enquanto a gente não volta para a escola, vamos continuar aqui com as nossas videoaulas, né? E vamos lá para a nossa videoaula de artes. Pegue seu livrinho lá. Hoje nós vamos estudar, que está na página 21. E vamos lá. Mais de perto. Os seres fantásticos do cinema. Então, nós estamos falando sobre monstros, sobre seres fantásticos, né? O que a gente tem trabalhado nas últimas aulas, esses seres imaginários, a criação deles. Então, a gente vai continuar aqui nesse assunto. Os seres fantásticos do cinema. Observe a imagem ao lado. Quem conhece esse personagem aí? Quem já viu Star Wars conhece esse personagem, né? Vamos seguir aí na leitura. Depois a gente lê quem é ele. O cinema traz os mais diferentes seres fantásticos. Muitos deles têm algo de humano, especialmente seus corpos com cabeça, tronco e membros, que são os braços e as pernas. O mestre Yoda, por exemplo, que é esse que está aí do lado, é um personagem do filme Star Wars, que é Guerra nas Estrelas. Ele parece muito com um sábio chinês, que não foi por acaso. Na China, vivem até hoje sábios guerreiros que lutam o Kung Fu, que é uma antiga arte marcial chinesa. O mestre Yoda, do filme de George Lucas, é justamente quem prepara o herói, tanto no que se refere à luta quanto à sabedoria. Então, aí é o mestre Yoda, um guerreiro alienígena com jeito de sábio chinês. É o personagem da saga de ficção científica Star Wars, Guerra nas Estrelas. Então, percebam as características do mestre Yoda. Ele tem até um olhinho assim meio que lembra, né? O olhinho chinês, dos chineses. Ele tem uma postura assim mais tranquila, que geralmente os mestres têm essa calma. Os chineses, eles têm muito essa questão de serem calmos, tranquilos, esse domínio, né, essa calmaria, essa tranquilidade. Só que ele é alienígena, por isso ele tem esses traços alienígenas aí. Olha a mão dele, a orelha, a cor dele, né? Então, o George Lucas, ele fez essa mistura aí, né? E a gente falou sobre isso na aula passada, que geralmente eles pegam uma estrutura, eles às vezes pegam uma estrutura humana, né? Essa estrutura humana de ter cabeça, de ter tronco, de ter os membros, e põe características diferentes, vamos dizer assim, fantásticas. E vamos aqui ler, aqui nessa caixinha, aqui, o que é o Kung Fu, que foi falado aí. O Kung Fu é o principal nome de como são chamadas algumas artes marciais chinesas no Ocidente. Existem muitos estilos de luta. Os mais conhecidos vieram do templo Shaolin, na China, e são baseados em movimentos de animais. As artes marciais ajudam no autoconhecimento e a desenvolver a disciplina. Então, por isso, George Lucas talvez tenha escolhido esse estilo para o mestre Yoda, né? Aquela coisa das artes marciais. Quem luta arte marcial, quem conhece um pouco de arte marcial, vai saber que tem muito a questão da disciplina. Então, tem que ter o respeito pelo tatame quando entra lá para fazer as lutas, né? Tem que ter o respeito pelo mestre, e essa questão do autoconhecimento. O mestre geralmente o mestre ele é um orientador, não só das artes lá, mas ele sempre dá orientações para a vida. Então, o George Lucas pegou essas características para colocar no mestre Yoda, que fica bem interessante porque ele prepara o herói, né, da saga, tanto nessa questão da luta, prepara a questão das artes, de como dominar lá a luta, quanto a questão da sabedoria. Bem interessante esse quesito que o George Lucas foi trazer, foi perceber, né?
E quem é esse George Lucas, professora? Aqui a foto dele. Ele nasceu em 1944 e ainda está vivo. Ele é um dos grandes nomes do cinema dos Estados Unidos. Ele é responsável por grandes sucessos, como O Guerra nas Estrelas, que muitos conhecem como Star Wars, O Milagre Veio do Espaço e Indiana Jones. As suas criações revolucionaram o uso dos efeitos especiais no cinema. Olha ele aí. Eu coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha rapidinho no... Ó, aqui é o cartaz do Star Wars. É antigo esse, hein? Então, aqui as naves, todo mundo conhece essa espada aqui, né? Aí também tem esse cartaz aqui do filme O Milagre Veio do Espaço. Olha, outra coisa que ele gosta muito, essas coisas espaciais, né? Olha aqui, as pessoas dormindo. Esse, confesso que eu nunca assisti esse filme, tá? Então não posso nem chutar o que é a história. E tá aqui, ó, uma nave espacial, né? O nome do filme é O Milagre Veio do Espaço. Não sei nem do que se trata, mas quem souber aí pode falar, pode contar. E aí tem Indiana Jones. Esse é um outro filme bem conhecido também do George Lucas. Indiana Jones, essas são as capas do livro. Ok? Vamos voltar lá. Então, queridos alunos, aí eu pergunto para vocês, como é que é, voltando até na aula anterior, que a gente estava falando sobre criação de seres fantásticos, eu pergunto para vocês acham que para fazer esse tipo de desenho, esse tipo de criação, vocês acham que a pessoa tem que ter o dom? A pessoa tem que ter um talento especial para fazer isso? Me digam aí, sim ou não? O que vocês acham disso? E eu vou dizer para vocês que não, sabia? Porque para fazer esse tipo de criação, como o George Lucas fez, por exemplo, ele precisa de criatividade, mas para vir essa criatividade, ele precisa pesquisar. Então, o que ele fez? Ele pesquisou com Kung Fu, por exemplo, ele deve ter se aprofundado no Kung Fu. De repente, ele até foi na China, em algum templo lá, para conhecer como é a rotina, né? E é todo o tempo esse aprendizado, é um constante aprendizado e uma pesquisa que vai tornar a gente criativo. Então, se a gente não assiste, por exemplo, vocês que gostam de assistir desenho, você não assiste outros tipos de desenho ou filme, vamos para filme, que a gente está falando de filme. Se você não assiste outro tipo de filme, eu só gosto de filme das princesas, professora. A gente acaba não ampliando a nossa criatividade, porque a gente só vai ver aquela coisa das princesas. Então, a gente precisa abrir mais o nosso entendimento vendo coisas diferentes, lendo histórias diferentes. Quem gosta de ler livros, é interessante ler livros diferentes, que tenham seres fantásticos, porque não? Quando a gente fala das lendas também, são seres imaginários. Ali a gente também está nutrindo a nossa criatividade. É muito importante que a gente tenha essa nutrição artística também, tá? A gente chama de nutrição, né? É se alimentar, vamos dizer assim, de outras imagens, de outras histórias. Então é legal a gente assistir esses outros filmes de ficção científica, essas coisas de seres fantásticos. O próprio Monstros S.A., que a gente falou na aula passada, né? Tem muita coisa interessante para ver, a criatividade dos criadores do Monstros S.A., né? A variedade de monstros que ele conseguiu criar, com personalidades diferentes, com características diferentes. Então, tudo isso aí a gente precisa conhecer. E a Viagem à Lua, quem assistiu aquele que eu passei há umas aulas atrás, o link
do filme A Viagem à Lua, pôde ver lá os primórdios, né, do cinema, a criação de George Méliès, os seres, os habitantes da Lua, como é que ele imaginava. Então, tudo isso é importante a gente poder ver, não só ver aquilo que a gente gosta. Às vezes a gente precisa ver uma coisa que a gente nem imagina que vai gostar, tá bom? É muito bom a gente ter essa pesquisa, fazer a pesquisa e tá em constante aprendizado. Isso é muito importante. Então, por isso que a tia também está trazendo essas coisas para vocês. Faço questão de botar os links aí para quem pode assistir, para que vocês vão absorvendo essas informações também. Ok? E aí, por que eu estou falando tudo isso aqui, professora? A senhora falou demais. Mas eu estou falando tudo isso para mostrar, para falar da atividade de hoje. Ah, professora, qual é a atividade de hoje? Aí está a atividade de hoje. Você vai criar um desenho de um ser fantástico. Vai ser um personagem da história de ficção científica que a gente trabalhou na página 16. Prestem bem atenção. Teve gente que não fez essa atividade. Lembra dessa atividade? Vou mostrar para vocês aqui, peraí. Essa daqui, ó. Esse aqui a gente fez em abril, se eu não me engano, essa aula. Final de abril, 27 de abril, se eu não me engano. Olha aqui essa última questão. Que tal criar uma história de ficção científica para um roteiro de filme e produzir um cartaz? Eu acho que 99% só mandou cartaz e respondeu aqui, né? E não mandou a história. Eu acho que eu só li uma história, para dizer a verdade. Entendeu? Então, cadê a história de ficção científica? Que vai ser um roteiro de filme, entre aspas aqui, que ninguém vai fazer o filme, mas seria só para, como se fôssemos fazer o filme. Então, o que vocês vão fazer agora? Na aula passada tinha uma questão que era, uma pergunta que era, você já criou algum ser fantástico? Acho que a maioria respondeu que não. Então, agora vai ser a hora de vocês criarem o ser fantástico de vocês. Vocês vão pensar nas características desse ser fantástico, como é que ele vai ser, que personalidade ele vai ter, e já vão pensando nessa história aqui, ó. Vocês vão criar o ser para depois criar a história, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser para criar o quê? A história? Não. Vai ser para fazer um ser fantástico. Então, é para fazer o ser fantástico, tá bom? Criar o desenho do ser fantástico daquela história lá que vocês vão fazer depois para mim. Depois, não é hoje. Então, já pensa assim, vou criar um ser, bora imaginar aqui o George Lucas. Eu vou fazer um mestre, bora imaginar ele pensando no mestre Yoda. Eu vou fazer um mestre, ele vai ser parecido com os chineses, os mestres chineses, ele vai ser calmo, ele pensou ele pensou na personalidade. A partir da personalidade, ele fez o desenho do personagem, do mestre Yoda. E aí ele foi desenhando. Depois, por último, ele escolheu as cores, né? É isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão criar o desenho e depois eu vou pedir essa história. Então, já pensem num desenho bem criativo aí, que é para dar uma história bem legal. Combinado? Sim ou não? E aí eu trouxe esse aqui para vocês. Esse aqui é uma cena do Star Wars. Olha aqui esse personagem aqui. É feito de quê, gente? Uma máquina, né? Como se fosse uma máquina de lata. E esse aqui, percebam as características: cabeça, tronco e os membros. Cabeça, tronco, então eles fazem na estrutura do ser humano, né? Aqui também acho que tem outros seres fantásticos criados. É porque tem muitos. Vocês sabem, quem já assistiu Guerra nas Estrelas sabe que tem muitos personagens
fantásticos. Então, dei uma assistida lá, se quiser assistir para se inspirar. Temos Guerra nas Estrelas, os personagens de Guerra nas Estrelas. Temos os personagens do Monstros S.A., temos os personagens do George Méliès no Viagem à Lua. Então, temos um monte de ideias agora. Não quero que ninguém copie nenhum personagem. Não é para copiar. Eu quero criatividade. Vocês vão olhar e vão dizer, ah, legal, interessante o que ele fez. Agora eu vou criar o meu. Ele vai ser mais ou menos assim. E se inspirem, tá bom? Não é para copiar, já falei, tá bom? Então, a aula de hoje é essa. E a atividade é esse desenho. Eu quero um desenho bonito, criativo, colorido, sem pressa de fazer, porque a atividade é simples, só exige um pouquinho da dedicação, que é pensar nas características desses animais, desses seres, desculpa. Tá bom? Caprichem, se dediquem e qualquer dúvida podem me chamar, tá bom? Por hoje é só. Beijo, crianças. Até a próxima aula. Tchau, tchau.